Olá, meus irmãos, tudo bem? Tudo em paz? Graças ao nosso eterno Criador. Eu tô com uma bala aqui na boca, né? Meus queridos, eu estou alegre, feliz por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, o Senhor, nosso Criador, nos dá, para podermos continuar falando sobre o Evangelho Eterno, falando sobre a graça e o amor de Deus por nós. Nós, eu falo na primeira pessoa do plural, nós que estamos no Evangelho Eterno, evoluindo para cada vez melhor, tá bom, meu querido? Eu tenho observado alguns vídeos do nosso irmão Cláudio Mendes, e ele tem, com muita inteligência e muita fé, muita coragem, tem falado muito sobre a suposta volta de Jesus. E eu estou feliz por isso. Por isso, em uma das suas lives que eu participei, nosso irmão Cláudio Mendes, ele falou assim, que nós temos que ir para cima, nós temos que colocar mais vídeos sobre essa suposta volta de Jesus, que nunca vai acontecer, porque ela já aconteceu. Eu quero ajudar a colaborar com isso também. Eu quero falar com mais veemência, com mais exatidão, com mais suporte sobre essa questão. O culpado, meus queridos, de muitos líderes estarem enganando as pessoas com essa suposta volta de Jesus, quem é ou quem são os verdadeiros culpados? É o próprio crente. O crente que não gosta de estudar a Bíblia, ele não gosta de ler a Bíblia, ele não faz questão de estudar a Bíblia. Ele é uma presa fácil do diabo? Não. Do Satanás? Não. É uma presa fácil do próprio sistema religioso. O sistema religioso, eles vivem em prol disso, de estar enganando as pessoas, e com isso está tirando dinheiro das pessoas. Você quer ver? Dentro desses alçapões, existem professores de língua portuguesa? Existe, não é possível que não haja um professor, uma professora, não é, que é membro desses alçapões. Não é possível, porque eles ganham muito dinheiro, os líderes. Então, ali tem pastores, tem médicos, professores, psicólogos, psicólogas. Ali tem todo tipo de profissão. Beleza. Mas então, por que as pessoas vivem enganadas nesse tema que eu quero trazer aqui sobre a suposta volta de Jesus? Porque o crente, se ele não gosta de ler a Bíblia como deveria, imagina respeitar a gramática da língua portuguesa. Observe uma coisa, o que eu vou deixar aqui para você. Mateus, no capítulo 24. Quando Jesus ia saindo, ou ia se retirando do templo, quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para mostrar, ou mostrarem, a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes perguntou, não vedes tudo isso? Em verdade, eu digo a vocês, que é o vos, não é a segunda pessoa do plural, então eram eles, por isso vocês, Jesus diz, eu digo a vocês, né, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando acontecerão essas coisas,
a queda do templo. Quando vai acontecer essas coisas e que sinal vai haver da tua vinda e do fim dos tempos? O problema é que as pessoas não respeitam esse verbo, essa palavra tempos. Não era fim da terra, não era fim do reino da terra, era fim dos tempos. Os tempos da lei não existiu? Os tempos da inocência não existiu? Os tempos dos patriarcas não existiu? Os tempos do governo humano não existiu? Os tempos dos profetas não existiu? Existiu. Então, eles tiveram fim? Tiveram. Não houve 6 dispensações em toda a terra do passado? Houve. Nós não vivemos a 6ª dispensação? Vivemos. Então o que acontece? Quando eles falaram, dize-nos quando acontecerão essas coisas que eles estavam falando, Jesus estava falando sobre o final dos tempos, os acontecimentos do fim dos tempos, mas eram os tempos deles, o final do tempo da lei, o final daquele sistema religioso que estava chegando ao fim. Então Jesus respondeu, acautelai-vos, ou seja, eles que tinham que estar acautelados, ou seja, vigilantes. Acautelai-vos, que ninguém engane vocês, porque vai vir muita gente no meu nome que vão dizer, eu sou o Cristo, e vai enganar muitos. Vocês vão ouvir de guerra, rumor de guerra, mas cuidado, para não vos alarmardes, porque tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, todos esses acontecimentos, queda do templo, rumor de guerra, isso aqui era o quê? Era sinais do fim dos tempos. Agora, Jesus, ele vai pregando, vai dizendo, todas essas coisas, porém, são o princípio de dores. Surgirão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Meu querido, essa salvação por perseverança era a salvação eterna? Ou era a salvação do juízo? Era a salvação do juízo, porque a salvação do juízo era por perseverança. A salvação eterna nunca teve relacionado com perseverança. A salvação eterna ela foi garantida, sabe pelo quê? Pelo ato que aconteceu ali na cruz do Calvário. Mas a salvação de quê? Da carne? A salvação de quê? Toda vez que a Bíblia fala sobre salvação, não está falando de salvação do corpo. Na grande tribulação, era a salvação da grande tribulação, de perecer na grande tribulação. Então, a salvação do juízo era uma salvação por perseverança. Mas, e a salvação eterna? Ela é para quem? É para o espírito. O nosso corpo, ele nunca vai morar no céu. Essa porcaria aqui, ó, essa carne, esse sangue, esse nervo, essa pele, tem que voltar para a sepultura. Aconteceu a transição quando Cristo, ele morreu e ressuscitou. Jesus de Nazaré morreu e Cristo ressuscitado ressuscitou. Então presta atenção nisso aqui. Uma das coisas que deveria acontecer como sinal do fim dos tempos era isso aqui, ó, 24:14 de Mateus. E este é o evangelho do reino, pregado por Jesus e os discípulos, o evangelho do reino, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Aí então virá o fim. Quando o juízo aconteceu, já tinha acontecido esse evangelho ser pregado em todo o mundo ou não? Claro que tinha. É só você abrir a Bíblia em Colossenses 1:23.
É só você abrir a Bíblia em Romanos capítulo 10, 17 e 18. Mas aonde está o problema todo, meu querido? Preste atenção nisso aqui, ó. Mateus 24, 32. Preste atenção. Depois eu quero ler o 34. Aprendei agora esta parábola. Jesus fazendo uma comparação, uma parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros, ou seja, maduros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente vocês. Quando vocês virem todas essas... não é? Virdes, é porque era todo mundo que deveria ver. Então, quando vocês vê, não é válido quando existe muita gente. Quando existe muita gente, quando virdes, que ele está incluindo todo mundo que estava ali presente com ele. Quando virdes que tudo isso aqui, ó, sabei que ele está próximo às portas. Igualmente vocês, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, eu digo a vocês que não vai passar esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O problema todo é o quê? O que o sistema religioso prega? Você desconheceu, eu não sou professor de língua portuguesa, não. Eu não sou professor da língua portuguesa, não. Deixa eu chubar mais uma balinha aqui, tá, querido? Eu não sou professor de língua portuguesa, não. Mas preste atenção numa coisa. O que o sistema prega? Você já ouviu falar no pretérito imperfeito? Claro que já. Eu estudei, pouco, mas estudei. Mas graças a Deus, o meu estudo foi suficiente para a minha carreira. Foi suficiente para eu entender um pouco das coisas. Todo brasileiro falha na língua, né? Todo brasileiro tropeça na gramática. Todo brasileiro, não tem esse. A não ser aqueles que talvez faz parte da academia de letra, quem sabe, né? O pretérito perfeito, imperfeito, melhor. Presta atenção. O pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Isso é o que o pretérito imperfeito, o que o sistema religioso prega. Eles pregam o pretérito imperfeito. Então, esse pretérito imperfeito do indicativo se refere a um fato, não é? Ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. É isso que eles ensinam. Então, expressando assim uma ideia de continuação ou continuidade, meus queridos, e de duração no tempo. Isso é o pretérito imperfeito. Agora, mas isso aqui que eu estou falando com você é usado em lendas, é usado em fábulas. E também conforme esse indicativo, esse pretérito imperfeito do indicativo, ele confere um caráter mais polido a pedidos e informações. Agora presta atenção. Diferente do pretérito perfeito, que é um tempo verbal de um modo indicativo, um verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo indica que a ação verbal daquilo que você lê aconteceu num determinado momento do passado
tendo o seu início e tendo o seu fim no passado. Os religiosos, eles adoram o pretérito imperfeito do indicativo. Agora, nós que entendemos a Bíblia na visão do Evangelho Eterno, nós falamos sobre o pretérito perfeito, de que tudo aquilo que foi falado a respeito de Jesus, a respeito da grande tribulação, a respeito da volta, manifestação do Filho do Homem, aconteceu. Por quê? Porque nós respeitamos a gramática. Nós respeitamos o pretérito perfeito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Se eu falar assim, ontem eu visitei meus parentes lá na roça, eu vou visitar ainda ou eu estou falando que eu visitei ontem? Está no passado. Jesus, a queda do templo e os sinais que antecedia a manifestação do Filho do Homem era para aquela geração. Não é para minha geração, não é para a sua geração. Então, o sujeito de uma frase, meus queridos, como eu li para você, Jesus diz: em verdade eu digo a vocês, que não vai passar esta geração sem que tudo isso aconteça. O sujeito de uma frase é alguém ou é algo de quem ou do que se fala. Jesus estava falando que a grande tribulação, os sinais da volta dele, era para aquela geração entender que tudo tinha que cumprir dentro daquela geração programada. Isso estava programado no coração, na mente de Deus. Então, ele, o sujeito da frase, é facilmente identificado quando você faz uma oração da fala. Então, os pastores, os líderes religiosos, é o povo que mais assassina a gramática, o vernáculo da nossa língua portuguesa. Então, meus queridos, eu vou dar outro exemplo aqui para você. Na Bíblia mesmo. Na Bíblia, deixa eu olhar aqui. Isso aqui, ó. Eu vou ler para você. Opa, caiu um negocinho, deixa eu pegar. Preste atenção no que eu vou falar para você. Olha, na Bíblia mesmo. Na Bíblia mesmo. O sujeito é alguém ou é algo de quem ou do que se fala, e esse sujeito, ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Os discípulos perguntaram e Jesus respondeu. Sim ou não? Sim. Ali existe o pretérito perfeito. Jesus não estava falando de algo para acontecer 2000 anos depois, 2020, 2030, não. Então, quando os discípulos fizeram a pergunta, Jesus respondeu, dentro daquele pretérito perfeito. Quando um ajudante de uma loja, ele correu muito com o veículo. Quem é o sujeito nessa frase? O ajudante de uma loja correu muito com o seu veículo. O sujeito é quem? O ajudante da loja. É o sujeito. Quando Jesus falou assim, em verdade eu vos digo, que não passará esta geração. Qual era o sujeito da frase? Aquela geração. Agora, os pastores dizem que a geração que Jesus falou é a nossa?
Tá, mas a nossa geração está passando, Jesus não volta. A grande tribulação não acontece. Por quê? Porque já aconteceu. Era para aquele tempo. Então, nós observamos na Bíblia aqui que se a grande tribulação não aconteceu, está faltando gente para aquele tribunal. E quem era essas pessoas? Eram as 7 igrejas da Ásia. Se vai acontecer, porque as 7 igrejas da Ásia seriam as testemunhas da grande tribulação. As cartas foram entregues para eles, não foi entregue para judeus. Então, o pretérito perfeito, simples, ele expressa um fato ocorrido, no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Por exemplo, toda vez que eu chego do meu trabalho, eu pego a Bíblia e vou estudar, não é? Eu vou estudar. Eu falo assim, eu estudei as lições ontem à noite. Eu disse que vou estudar, eu disse que estou estudando, ou eu disse que eu estudei. O pretérito perfeito simples. Eu estudei as lições ontem à noite. É o exemplo do pretérito perfeito simples. Mas existe ainda o que Jesus falou aqui, ó. 24:2, não vedes aqui tudo isto? Em verdade eu vos digo, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Mas quando seria o período de que aquele templo ia ser derrubado? Quando acontecesse a grande tribulação, que aconteceria naquela geração. Aí você pega um pretérito perfeito composto na língua portuguesa e ele expressa o quê? Um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. O pretérito perfeito composto, ele é um exemplo também de que tudo que Jesus falou tinha um tempo determinado para cumprir. A grande tribulação, quando Jesus falou aqui, ó, ele disse assim, o céu e a terra vai passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que que ele disse que jamais passarão? Porque ele determinou um prazo, ele determinou um tempo. O pretérito perfeito composto expressava ou expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Mas o momento atual é o limite. O verbo até é o limite. Então, queridos, é um exemplo que eu estou dando para você. Tudo que está em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, tudo isso aqui já aconteceu. Agora, a grande culpa disso, talvez, eu não estou falando aqui para quem é iletrado, não. Para quem não sabe ler. Coitados que não sabem ler, que estão na religião, eles são muito fáceis enganados. Mas eu estou falando com os pastores, os líderes que eles gostam de ostentar, não é? Os seus canudos, os seus, não é? Diplomas. Pelo amor de Deus, pastores, esse diploma de vocês está servindo, sabe para quê? Para jogar vocês mais ainda no precipício, para envergonhar vocês. Sabe, eu tenho, graças a Deus, eu estudei o suficiente para me completar o meu 2º grau. Mas eu não sou professor de nada, não. Não. Nem de Bíblia eu não sou professor. Mas eu gostaria que vocês respeitassem pelo menos a língua nativa de vocês, que é o português. Respeita. Tira as pessoas do engano. Fala com os irmãos. Olha, irmãos, enganamos vocês até hoje. Já fiquemos ricos, já ficamos milionários. Tá bom. Agora vamos falar a verdade. Tá bom, meu querido? É um pequeno exemplo que eu dei
de que tudo que tinha que acontecer já aconteceu. Que Deus te abençoe e cada vez mais vamos estudar o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno liberta. Um abraço aí ao meu irmão Cláudio Mendes e a todos os nossos inscritos. Fiquem em paz e amém.